Bom dia! Vamos ao roteiro 15 de língua portuguesa? No roteiro de hoje, nós veremos o artigo científico e o artigo de divulgação científica. O artigo científico ele é divulgado em revistas científicas. São textos de cientista para cientista. Também aparecem em mestrados, doutorados, teses, e a característica dele é ter uma linguagem mais hermética, ou seja, uma linguagem fechada, própria daquela área do artigo. Por exemplo, um artigo de saúde, ele vai ter termos que só aqueles que estudaram medicina ou mesmo médicos formados vão conseguir entender. Um artigo de engenharia, a mesma coisa. No vídeo de apoio, vocês têm um texto muito divertido chamado A Vaguidão Específica de Milor Fernandes. Vale a pena conferir. Já um artigo de divulgação científica é escrito por jornalistas para que o público em geral consiga entender as informações. São publicados em jornais, em sites, em revistas, utilizando uma linguagem mais clara, para dar abertura para que o público em geral ou as pessoas que gostam daquele determinado assunto consigam entender claramente aquela informação. Então, nós podemos dizer que se trata de um texto expositivo, cuja estrutura é uma introdução no primeiro parágrafo, de 2 a 4 parágrafos de desenvolvimento e um último parágrafo de conclusão. Lembrem-se que o texto ele tem que ser claro e objetivo. Ele não possui opinião daquele que está escrevendo, mas é pautado, é baseado em dados estatísticos, ok? Seguindo o roteiro, vocês têm 2 textos que tratam do mesmo assunto. Leiam com atenção. A pergunta número 1 quer saber qual o assunto tratado nas notícias. Nesse caso, os títulos ajudam bastante a responder essa questão. A pergunta número 2 quer saber os nomes dos jornais em que essas notícias foram publicadas. Uma dica, está no final. A questão 3 diz: as manchetes ou títulos das notícias empregam verbos no presente ou futuro do indicativo? Nós vimos o gênero notícia na semana passada. Eu separei para vocês os 2 títulos das notícias. O primeiro título é 4 de 10 cidades não têm rede de esgoto. E o segundo é metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto, diz Ministério. E aí, vocês já conseguiram encontrar os verbos nesses 2 títulos? Correto! Na primeira frase é o verbo tem, que está na negativa. Na segunda frase, nós temos novamente o verbo tem na negativa e o verbo diz. Percebam que na primeira frase, esse tem está com acento e na segunda frase ele está sem acento. Lembram? Nós já vimos isso, né? No caso, o sujeito da primeira frase está no plural. São as 4 cidades. E o sujeito da segunda frase é metade da população brasileira. Está no singular. Então, vocês conseguem saber se esses verbos estão no presente ou no futuro? A questão 4, ela quer saber quais são os entrevistados e qual a informação que eles relatam no texto 1. Lembram que a gente usa, muitas das vezes, aspas quando a gente quer separar, quer mostrar a fala de alguém na íntegra. Já a questão 5 vai para o texto 2. Ela quer saber qual a situação do povo brasileiro com referência ao serviço de saneamento básico, de acordo com o ministro Gustavo Canuto. Lembrem que as falas alheias que nós vimos na semana passada, ou seja, quando eu estou citando as falas de outras pessoas na íntegra, uma das formas que eu consigo demonstrar isso na escrita é através das
Isso, das aspas. Aí aparece uma produção de texto, onde vocês também têm 2 textos motivadores, tratando do mesmo tema. E, com base nos textos motivadores, quais medidas você acredita que seriam importantes para que criássemos hábitos alimentares saudáveis? Crie um texto expositivo descrevendo essas medidas, como se fosse a divulgação de uma pesquisa. Pense que seu público-alvo são leitores de uma revista de divulgação do conhecimento. Como todo texto expositivo, o texto de divulgação científica exige clareza e objetividade. Lembrem que não pode ter opinião, tá bom? Em geral, o parágrafo inicial apresenta a ideia principal. Nos parágrafos seguintes, o assunto é desenvolvido, podendo ter como recursos comparações, dados estatísticos, relações de causa e efeito, etc. O roteiro 15 traz uma novidade, que são questões do material que vocês retiraram na escola. A primeira parte são 5 questões sobre artigo de divulgação científica. E a segunda parte são dicas de 2 sites onde vocês podem ler vários artigos de divulgação científica. Um deles é o da Ciência Hoje para crianças e o outro é da revista Galileu. Preparem-se lendo o roteiro e o material de apoio, assistam ao vídeo explicativo, façam as atividades, aproveitem o período da manhã e participem dos plantões de dúvidas, tá bom? Bons estudos a todos, beijos, fiquem com Deus, até mais!